O presidente Jair Bolsonaro vetou totalmente a criação de um programa para parcelamento das dívidas de micro e pequenas empresas e de microempreendedores individuais enquadrados no programa Simples Nacional. O veto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. O projeto foi aprovado em dezembro pelo Congresso e previa ajudar, inclusive, empresas que estivessem passando por recuperação judicial. Por esse programa, os descontos de multas para os negócios poderiam chegar a 90% dos valores. Priscila Asbeck vai aqui nos ajudar. O presidente não queria vetar esse projeto, por que então que ele acabou cedendo, Pri? Oi, Marcela, bom dia de novo, bom dia a todos, parabéns mais uma vez, sempre bom reforçar. Vamos lá, então, explicar essa história aí do refis. Então, o presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente esse refis para empresas do MEI e do Simples, e isso apesar de um áudio que foi vazado ontem, antes de começar a live semanal, e nesse áudio, o presidente dizia para um auxiliar a seguinte frase, falava assim: os caras queriam que eu vetasse o Simples Nacional. Então ficou claro que ele não queria vetar esse projeto. Isso mostra de uma forma muito clara o que está acontecendo em Brasília hoje. Então o presidente, ele quer acenar com mais gastos, quer fazer afagos a certos setores, mas para tentar aumentar sua popularidade, mas o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai tentando segurar a onda, já que as contas públicas não comportam hoje mais aumento de gastos. Esse projeto foi aprovado no Congresso sem indicar uma compensação para a renúncia que seria feita com a redução dessas dívidas, que totalizam cerca de 50 bilhões de reais. E o que acontece é que o governo não pode abrir mão de uma arrecadação sem indicar uma forma de compensar essa perda por causa da lei de responsabilidade fiscal. Como esse projeto não tinha prevista essa compensação, então o governo teve que vetar esse projeto. Ele também é chamado de HELP e ele prevê, então, renegociação das dívidas tributárias com desconto de até 90% sobre juros e multas e desconto de até 100% sobre os encargos legais, além de prever também um parcelamento do resto da dívida em até 180 meses. Apesar dessa decisão do presidente, então, de vetar o HELP, os congressistas, os parlamentares já estão se articulando, já tem uma conversa para conseguir derrubar esse veto quando eles voltarem do recesso. E aí, mais uma vez, a gente volta à discussão que a gente está vendo também com alguns outros assuntos da economia, que é o seguinte: então a gente tem setores que estão passando por dificuldade por causa da pandemia, então essas pequenas empresas tiveram muitos desafios com o fechamento das atividades, elas são importantes geradores de emprego, então esse refinanciamento das dívidas era muito esperado por elas. Por outro lado, a gente tem a situação do governo, das contas públicas, que não tem verba para conseguir comportar tanto aumento de gasto. E o que acontece é que se o governo desrespeitar as regras do jogo, isso gera uma insegurança enorme na economia e as condições da economia pioram de uma forma geral. E aí tem também, por fim, uma discussão mais estrutural sobre esse assunto, que é o fato de que as associações que representam essas pequenas empresas, os parlamentares ligados a elas querem que esse refinanciamento aconteça, vão tentar derrubar esse veto, ainda vão brigar por isso. Eles argumentam que são empresas que geram muito emprego, mas, por outro lado, tem também economistas que fazem hoje uma leitura de que a pandemia está numa fase, em termos de economia, os efeitos da pandemia na economia já passaram da sua fase mais crítica e hoje o mundo todo está começando a retirar os estímulos, está apontando para a retirada dessas injeções de dinheiro que foram feitas durante a pandemia. Então tem alguns economistas também que argumentam que esses socorros não deveriam mais acontecer em 2021, já que a gente está com a vacinação bem avançada, tem aí a variante Ômicron, o mercado ainda está tentando entender os impactos, a economia também, mas, de certa forma, a situação é melhor do que em 2020, quando a gente teve aquele fechamento completo, também em 2021. Então, essa é a discussão que fica aí. De um lado, as empresas querendo esse refinanciamento, por outro, os economistas defendendo também que quando o governo fica aumentando muitos gastos, ele acaba também piorando a situação da economia, a insegurança, e isso acaba prejudicando a economia de forma geral.
O Pri, rapidamente, se o presidente tivesse aprovado o projeto da forma como está, ele estaria cometendo uma irregularidade diante da lei de responsabilidade fiscal? Exatamente, é por isso que ele vetou. Então a gente viu, né, no áudio que vazou ali antes da live, o presidente falou, pô, eu vou ter que vetar agora isso, e teve que vetar porque senão ele ia descumprir essa previsão da lei de responsabilidade fiscal que fala que se você cria um programa que tira a arrecadação do governo, você precisa indicar uma fonte de compensação. Mesma discussão que a gente viu acontecendo com a desoneração, mas no caso da desoneração, eles nem indicaram compensação e o TCU, Tribunal de Contas da União, está de olho nisso. Muito obrigado por enquanto. Vou falar agora com a Basília Rodrigues ainda sobre esse assunto. E aí, Basília, a Pri já adiantou para a gente que o Congresso pretende derrubar esse veto. Mas se há uma possibilidade de ser inconstitucional, de que forma que essa discussão poderia acontecer sem que o governo federal também estivesse cometendo uma irregularidade ao disponibilizar essa verba para esse grupo que aguarda tanto, né, para tentar respirar, para ter fôlego nesse momento? Olha, Cine, os defensores deste programa, né, de refinanciamento de dívidas, de micro e pequenos empreendedores, empresários, não concordam com o argumento utilizado pelo governo para vetar esse texto. Então, ali o governo, com base em informações da Advocacia Geral da União e do Ministério da Economia, compreendeu que seria inconstitucional sancionar esse texto. Eu tenho até aqui a nota oficial do Ministério, ou melhor, do Palácio do Planalto, dizendo que a Receita, a medida pretendia anistiar ou remitir débitos do Simples Nacional, mas não fazia menção quanto aos montantes financeiros envolvidos e quais despesas seriam impactadas pelos recursos suprimidos, que é, de uma maneira mais formal, explicando o que justamente a gente ouviu agora a Priscila Yazbek falando, né? Não tinha ali a previsão do quanto que o governo iria abrir mão ao renegociar essas dívidas com os pequenos empresários. Qual o tamanho do montante que poderia entrar em negociação? Não é a avaliação dos defensores dessa proposta. Foi um verdadeiro balde de água fria para quem milita, em especial para o setor produtivo dentro do Congresso Nacional, a exemplo do senador Jorginho Melo, que é o autor desse texto. O programa, que tem esse nome de Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional, tem um apelido muito simbólico, que é HELP, né? É uma ajuda aos pequenos empreendedores que viam nesse texto aqui chances de renegociar suas dívidas. De acordo com os autores do texto, o senador Jorginho Melo e também os defensores dessa proposta, 500 mil micro e pequenos empreendedores seriam beneficiados caso houvesse a sanção. E eles falam aí de 20 bilhões de reais que entrariam nessa renegociação. Então, por que o governo está dizendo que não havia esses dados na proposta e, por isso, julgou desnecessário fazer a sanção? Isso já cria um estresse antes mesmo do retorno do recesso parlamentar. O Congresso volta em fevereiro. Há uma disposição de parlamentares para que esse texto seja vetado. Vou trazer um bastidor para você, o que acabou contribuindo para esse clima favorável de sanção. Muitos parlamentares dormiram ontem achando que o texto iria sair sancionado integralmente no Diário Oficial da União de hoje. E o que a gente viu foi justamente o oposto, né? O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente. O senador Jorginho Melo divulgou que entrou em contato com o presidente da República e soube dele que sim, o texto seria sancionado. De acordo com o senador, ele conversou também com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que está em Nova York. Então, para ter certeza se estava tudo certo, o senador falou com essas duas autoridades e saiu espalhando a notícia. Só que o dia começou nesta sexta-feira com a informação de que, olha, não é nada de sanção, é veto mesmo neste HELP.